pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, na mesa de renda variável da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, segunda-feira, dia 9 de outubro de 2023. E o mercado começa a semana com viés de queda, com a escalada nos conflitos em Israel, depois que o grupo terrorista Hamas, da Palestina, invadiu o território israelense nesse final de semana. Lá na Ásia, as bolsas da China voltaram a negociar na volta do feriado e fecharam com queda nessa segunda-feira. No Japão e na Coreia do Sul, o mercado ficou fechado por conta do feriado local. Na Europa, o dia começou mais negativo, mas agora opera levemente positivo. Por lá saíram dados de produção industrial da Alemanha, que caíram no mês de agosto e reforçaram o cenário de queda na atividade econômica lá na zona do euro. O conflito em Israel fez também o preço do petróleo voltar a subir, o que pode impactar a inflação e dificultar a queda de juros também lá na Europa. Nos Estados Unidos, semana passada fechou sem direção definida. Por lá, o Dow Jones teve leve queda de 0,3, S&P subiu 0,48 e o Nasdaq terminou a semana com uma alta forte de 1,75%. No começo da semana por lá, o mercado refletiu a aprovação no Congresso americano de uma medida provisória que impediu a paralisação do governo. Ainda assim, essa não é uma medida definitiva, isso só prorrogou o assunto por 45 dias, que pode voltar a ser um vetor de risco no mês de novembro. A taxa de juros de 10 anos lá no mercado americano chegou a atingir 4,88% na quarta-feira, recuou um pouquinho, mas na sexta-feira fechou a semana com 4,8% no anualizado. O grande destaque da semana por lá foram os dados do mercado de trabalho, com o principal indicador que saiu na sexta-feira, o payroll, e veio bem acima do esperado. Foram 336 mil vagas de empregos criadas, enquanto a expectativa eram de 170 mil. Apesar disso, houve uma desaceleração nos salários, o que tende a diminuir um pouco a pressão inflacionária. Bom, nessa semana, vários diretores do Banco Central americano vão discursar e devem dar mais pistas sobre as próximas decisões de juros, o que pode mexer com o humor do mercado. Fora isso, nessa semana também saem dados de inflação, tanto a inflação ao produtor, como principalmente a inflação ao consumidor, que impacta diretamente as expectativas de juros e também podem mexer com o humor dos investidores. E claro, o conflito em Israel também acaba influenciando o mercado global, então esse também deve ser um tema importante no tabuleiro para a gente ficar acompanhando. Vamos atualizar os índices agora. S&P Futuro cai 0,5%, Eurostock 600 sobe 0,04%, FTSE de Londres sobe 0,23% agora. No Japão não tivemos negociações hoje. Lá na China, o índice de Xangai, o Xangai Composite, caiu 0,44%. Índice de mercados emergentes subindo 1,4%. O DXY, o dólar index, subindo 0,40% e os juros de 10 anos do mercado americano caindo 1,1% agora, arrefecendo, cotado a 4,73 no anual. O índice de commodities da Bloomberg está subindo mais de 1% e o petróleo subindo bastante. O petróleo WTI sobe 3,3% e está cotado a 85 dólares e 60 centavos o barril, enquanto o Brent sobe 3,1%, cotado a 87 dólares e 23 centavos o barril. Petróleo que tinha caído na última semana volta a subir agora com o conflito em Israel, mesmo que ambos os países não sejam tão influentes no mercado de petróleo, as consequências aí para os outros países que são importantes nesse mercado acaba podendo diminuir o lado da oferta. O minério de ferro, que voltou a negociar no mercado chinês, teve queda nessa madrugada, caiu 2,76% lá em Dalian e fechou hoje cotado aos 117 dólares e 56 centavos a tonelada. Por aqui, o Ibovespa fechou a semana com queda de 2,1% e terminou a semana nos 114.170 pontos. O dólar fechou com uma alta forte de 2,2% na semana e fechou a semana cotado aos R$ 5,15. A curva de juros local estressou, teve uma leve alta em quase todos os vencimentos, refletindo também o estresse da curva lá nos Estados Unidos, mas também as dúvidas da capacidade do governo de alcançar as metas fiscais previstas para esse ano e para o ano que vem. Na pauta tributária, havia expectativa de votação sobre a proposta de tributações de fundos exclusivos e fundos offshore, mas com a tentativa de alguns parlamentares de incluir o tema do juros sobre capital próprio nessa pauta, acabou travando a votação, que acabou sendo adiada para o dia 24 de outubro. No mercado de trabalho, o CAGED divulgou a criação de 220 mil vagas e ficou acima do que o mercado estava esperando. E para fechar, a agenda dessa semana vai ficar um pouco mais vazia. A gente tem feriado na quinta-feira, portanto, não vamos ter negociações nas bolsas aqui no Brasil na quinta-feira, mas o grande destaque local vai ficar para o IPCA de setembro, que vai sair na quarta-feira. O time da XP está prevendo que esse número venha com uma alta de 0,32% na comparação. Bom, esses são os destaques para a gente ficar de olho. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu e até amanhã.